Ayetila bila yo jeme folalu yetamina uluma wanjelo. Uluma wanjelo. Ayetila bila yo jeme folalu yetamina uluma wanjelo. As nossas atividades do nono seminário anual de Ciências Sociais, tá? A gente agradece de novo a participação resistente de todas e todos. Já justifiquei para as nossas palestrantes que como o nosso evento pela manhã foi até 1h30 da tarde, né, com discussões bastante assim, efervescentes. É por isso que a gente está começando essa parte da tarde fora do horário previsto. Então agora eu passo a palavra, né, para a mestre de cerimônias que vai compor a mesa. Boa tarde, pessoal. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos no nosso quarto dia, na nossa quarta tarde de evento. E agora nós vamos iniciar a nossa mesa redonda sobre mulheres na política e lutas por cota para mulheres no legislativo. Para compor a mesa, eu chamo a nossa professora Marília Tavares, nossa, porque ela é aqui da UESC. A deputada Érica Cocai. E, por fim, a nossa querida professora Celina, professora do IFBA, do campus Ilhéus. Gente, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Celina Rosa, eu sou professora de Sociologia do IFBA Campus Ilhéus. E eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar e dizer que eu estou muito satisfeita com a composição dessa mesa completamente feminina. Então, eu quero cumprimentar a professora doutora Maíra, que é minha colega, inclusive, de mobilização das ocupações estudantis, e agradecer profundamente a presença do deputada federal Érica Cocai. Eu sei que a vida dos parlamentares, neste momento difícil, anda tão atribulada, né, deputada, que para atender esse convite, só Deus sabe as artimanhas que a senhora teve que fazer para estar aqui com a gente. Então, assim, é com muita satisfação que nós a recebemos aqui na UESC para esse nono seminário de Ciências Sociais que tem como tema ações afirmativas no Brasil contemporâneo. E, além disso, eu quero agradecer também a professora Flávia Alessandra pelo convite e a professora Flávia Mello, né, porque acabou de chegar a Flávia Mello. Agradecer pelo convite, não só de construção desse seminário, mas também porque a gente acabou criando uma teia, uma rede de afetos, né? E eu acho que o tema desse evento, ele é muito importante, ele é fundamental. Primeiro porque, antes de falar do tema, eu quero parabenizar as alunas e os alunos que protagonizam contra as medidas desse atual governo, através das ocupações e formações, que é assim que eu entendo as ocupações, né? Porque é um mecanismo legítimo, diga-se de passagem, apesar de terem tantas vozes dizendo o contrário. Eu vejo que a ocupação, ela tem um caráter formativo para as alunas, para os alunos e para nós professores, né? Nós teremos outros e outras depois dessas ocupações. E assim, eu parabenizo a vocês porque nós vivemos as resistências e as lutas. Na nossa geração, a deputada federal Érica Cocai também veio da militância estudantil, do movimento estudantil, e eu também na minha formação, não só vim da militância estudantil, mas também da militância dentro das comunidades eclesiais de base. Só que nós não vivemos esse contexto que vocês estão vivendo agora. Então, vocês estão escrevendo um capítulo da história, né, que eu ainda terei de contar para os meus futuros netos, espero. Então, vocês têm toda a minha admiração e o meu respeito. Pois bem, em tempo de exceção, de golpes, da ascensão ou revigoramento de valores conservadores, de saídas mais à direita, esse debate que está sendo promovido por esse seminário é de fundamental importância. Qual o impacto dessas mudanças nas políticas de ações afirmativas?
Em que medida os direitos de negros, mulheres, população LGBT, indígenas, pessoas com deficiência e idosos serão mantidos, alterados ou até mesmo excluídos em um cenário como o que está sendo desenhado? Se a nossa resistência e a nossa luta não for capaz de alterar minimamente o quadro que está sendo desenhado, possivelmente sem alarde, não teremos como discutir ações afirmativas em um futuro próximo. Já que o desmonte sistemático por parte de uma elite política branca, machista, homofóbica e a serviço do grande capital está sendo implementado de forma sistemática e covarde, digamos. Neste seminário nós temos refletido sobre como nós vamos resistir. Como nós vamos lutar para que os direitos garantidos através da luta de gerações que nos antecederam e que nós somos devedores dessas gerações, nós não podemos esquecer. Então, como resistir e lutar? Quais as armas? Pelas vias institucionais, como apontou o professor da UNB, Ivaí, na conferência de abertura, ou pelas vias marginais da institucionalidade, como salientou ontem o professor Casé? Guilherme Deleuze aponta no texto A Sociedade do Controle, e a interpretação que eu faço deste texto, é que todas as máquinas de guerra que nós inventamos contra a lógica capitalista são capturadas no momento seguinte, para serem usadas inclusive contra nós mesmos. Vejam vocês que estão na ocupação. Quantas vezes aquilo que vocês protagonizaram foi capturado para criminalizar o movimento de vocês? O que fazer então? Se a cada segundo, a cada minuto, as nossas criações potentes de resistência e de luta são capturadas e usadas contra nós mesmos. E eu não estou falando aqui de guerra, gente, no sentido literal do termo, não. É uma guerra de valores, de projeto de sociedade, de visão de mundo, né? É uma guerra sobre justiça, igualdade social, ou então que se entende que seja isso, e até mesmo de uma visão, de uma forma de fazer ciência. Né? Vejam vocês que nós, as ciências sociais, cada vez mais temos impedimentos para fazer pesquisa. Se a gente lida com gente, o conselho, né, digamos assim, de ética das universidades não permite que a gente faça pesquisa. Ontem o professor Casé relatou isso, né, a Marcinéia relatou isso, ou seja, daqui a pouco nós estaremos fadados a fazer revisão bibliográfica. Né? Ou então trabalhar minimamente com dados secundários, porque o que se entende hoje por pesquisa em ciências sociais tem sido cada vez mais, e penso eu que essa também é uma briga por que ciência, que tipo de ciência nós queremos fazer. Então, enquanto falamos de ações afirmativas para mulheres, que é o tema dessa mesa de hoje, várias mulheres, a cada 11 minutos uma mulher é violentada ou é estuprada no Brasil. Várias mulheres são violentadas, e não só uma violência que mata o corpo, mas que fere a alma. Né? Pierre Clastres fala isso num texto belíssimo chamado do etnocídio. A gente ontem falávamos do etnocídio e do genocídio, mas o etnocídio é aquele que vai matar basicamente a cultura, os nossos valores. Né? E aí a gente tem vários tipos de violência sendo cometidos contra as mulheres neste momento que a gente está discutindo nessa mesa redonda. Então, talvez a gente não devesse falar em armas, né, no sentido literal, mas falemos como Michel Certeau fala, em tática. Quais as táticas que nós usaremos para que nós, minorias, não sejamos violentadas, expropriadas, exploradas e que não percamos os direitos já conquistados? No caso de nós mulheres, é inegável que os nossos direitos foram ampliados, graças à luta de diversas feministas, que não citarei aqui porque os feministas são diversos, né? E as lutas também, as bandeiras também. Mas ainda, apesar dessas conquistas, persiste a desigualdade de gênero dentro de todas as esferas da sociedade. No espaço doméstico, no mundo do trabalho, aqui no meio acadêmico, nós bem sabemos disso, e só vou dar um dado. Eu sou professora do Instituto Federal da Bahia, e tenho um projeto de PINA com alunos do integrado, que é para discutir o poder, para avaliar, levantar dados sobre o poder acadêmico dentro, o poder administrativo dentro do Instituto Federal. E pasmem, senhores e senhoras, o Instituto Federal conta com 21 campos. Desses 21, só tem 3 mulheres diretoras gerais. 20% apenas. Aonde as mulheres se encontram mais? Nas direções de ensino. Por quê? Porque a ideia de ensino está ligada a uma ideia moderna de maternidade, de cuidado. É onde as mulheres mais se encontram.
mudar essa realidade? Então vamos lá. Na esfera política, que creio que a deputada federal Érica Cocai vai tratar, apesar dos avanços, existe um limite à igualdade. Por quê? Há uma subrepresentação, as cotas não passaram tal como a bancada de mulheres gostaria que passasse, a lei de cotas, mesmo tendo sido aplicada, ela, na realidade, não consegue garantir, E aí, só para dar um dado, Ilhéus e Itabuna, na Câmara de Vereadores, por exemplo, Ilhéus são 19 cadeiras, por 2 pleitos seguidos depois das cotas. Este, o próximo, e este atual não tem uma mulher vereadora. E a Câmara, a mesa diretora da Câmara de Vereadores, nunca teve uma mulher presidente. Já teve uma vice-presidente nos idos de 80. E teve a professora Carmelita, que inclusive é do Partido dos Trabalhadores, que foi secretária. E na Câmara de Vereadores de Itabuna são 21 cadeiras. Neste pleito novo terão 2 vereadoras, uma inclusive negra, parente do Mike, que é um dos ciências sociais. Então, se existem limites, e se as políticas de ações afirmativas elas não têm conseguido fazer avançar de forma mais radical contra essas disparidades, a gente está naquilo que o professor Ivaí citou no primeiro dia, citando o professor Maldonado. Vivemos uma guerra perpétua. A guerra daqueles que trabalham com ações afirmativas é uma guerra perpétua, é constante. E exige de nós, como salientou Deleuze, criatividade. Aliás, segundo Deleuze, a arte é uma máquina de guerra. No caso de nós mulheres, segundo a PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, a gente já representa 51,4% da população brasileira. Avançamos no direito à educação. Em 2009, nós já representávamos 60% das matrículas no ensino superior, de acordo com os dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no documento Retratos das Desigualdades de Gênero e Raça. No entanto, esse aumento foi maior entre o acesso das mulheres brancas, 23,8%, do que das mulheres negras, que foi abaixo dos 10%. Ou seja, é preciso ainda avançar. Além disso, mais tempo de estudo não significou para nós uma melhor qualificação profissional. A gente ainda está 15 pontos abaixo dos homens, segundo os dados do IBGE de 2013, e o rendimento dos homens é quase o dobro do nosso. E aí, quanto ao tema da nossa mesa de hoje, a nossa representação na política, apesar da Lei 9.504 de 97, mas tem uma lei anterior, que é a Lei 9.100 de 95, e além de uma mini reforma que foi feita através da Lei 12.304 de 2009, que garante o preenchimento obrigatório dos 30% de mulheres em partidos e nas coligações, há ainda uma subrepresentação das mulheres e uma redução cada vez mais significativa. Vejam vocês, no caso de Ilhéus e Itabuna, teve momentos antes das cotas que as mulheres chegaram a ocupar 3 cadeiras, 2 cadeiras, 1 cadeira. Os 2 últimos pleitos, mesmo depois dessas leis, não tem nenhuma mulher na cadeira, na Câmara de Vereadores de Ilhéus. E assim, segundo os dados do site do TSE, neste ano de 2016, houve um aumento considerável de mulheres que disputaram os cargos eletivos. Ultrapassou os 30% para as eleições municipais. Então, para vereadoras, a gente tem um total de 32,79% e para a prefeitura, 12,57%. Mas vejam, esses dados se referiam à candidatura. Quanto a serem eleitas, são outros 500, deputado? E, aliás, depois, isso é curioso, porque a deputada federal Érica Cocai foi uma das vereadoras, uma das deputadas eleitas com o maior número de votos. Ela chegou a ficar em 3º lugar, se não me engano. E, enfim, antes de terminar, que tem que passar a fala para as 2 palestrantes, eu quero apenas fomentar ainda mais a discussão com essa questão desses dados. Como é que a gente pode mudar esse cenário em Ilhéus e Itabuna e dentro de um quadro como esse que nós estamos vivendo? Um quadro de ascensão de um conservadorismo exacerbado, de uma bancada cada vez mais machista. Tem no Diário do Senado, tem uma fala do senador Magno Malta que diz ser contra o termo cotas de gêneros,
Porque daqui a pouco os trans, os homossexuais, assim que ele se referiu, vão querer cotas também. Né? Qual o problema? Né? Mas ele acredita o seguinte, as cotas deveriam ser para mulheres e para homens, e que não se utilizasse o termo de gênero, porque ele acredita que há uma ideologia de gênero sendo veiculada, principalmente no campo educacional, e ele é um dos idealizadores do programa Escola Sem Partido. Né? E aí eu termino a minha fala então dizendo isso. Né? A gente conquistou muitas coisas, mas a gente está numa guerra perpétua, a luta é árdua e continuemos na militância como tem ocorrido nos debates desse seminário. Obrigada a todos e todas, e abaixo o Temer, a PEC 55, a MP de reforma do ensino médio e o programa Escola Sem Partido, do qual eu sou terminantemente contra. Eu queria saudar cada um e cada uma de vocês, saudar todas as pessoas e dizer que é muito bom estar aqui numa escola que está ocupada, que é uma forma horizontal, uma forma de exercer o pertencimento que nos foi tirado. Eu penso que vocês tiveram uma decisão judicial que foi contra a reintegração do posse, mas tem algumas decisões judiciais para você ver que existem frestas, que existem contradições e frestas que precisam ser ocupadas e alargadas. Tem particularmente uma decisão judicial onde o juiz diz que a escola pertence aos estudantes e que não pode se considerar uma reintegração de posse, porque isso aqui não é propriedade de quem quer que seja. Isso aqui não tem dono a não ser os próprios estudantes. E portanto, diz que a reintegração de posse é arrancar a voz, é impedir o direito de manifestação. O direito de manifestação é o primeiro direito cassado, é o primeiro direito que se busca caçar em regimes de exceção. E nós estamos vivenciando uma ruptura democrática. Uma ruptura democrática, ela pressupõe uma ameaça a todos os direitos. Todos os direitos que são ameaçados e que eles tiram lascas destes direitos todos os dias. Porque a relação entre democracia e direitos, ela é umbilical. É o direito que leva a democracia para as dobras do nosso país e da nossa sociedade. É o direito que vai levando e carregando e potencializando a democracia, fazendo com que ela não seja, utilizando o termo de Boaventura, ela não seja uma democracia de baixa intensidade, mas uma democracia de alta intensidade. Portanto, os direitos consolidam a democracia. E, ao mesmo tempo, sem democracia, os direitos não têm terreno para que possam se expressar, porque você esteriliza a nossa própria humanidade. Eu penso que os seres humanos se reconhecem em algumas condições. A gente reconhece a nossa humanidade, penso eu, na liberdade. Sem liberdade, é difícil que a gente possa exercer esta humanidade que nós iremos lembrar dela no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, onde a gente lembra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a tentativa de se fazer um luto nos campos de concentração, dos fornos crematórios, das câmaras de gás. Então, portanto, nós reconhecemos a nossa humanidade na liberdade, mas também reconhecemos na luta, porque só o ser humano tem capacidade de transformação. Por isso, a gente exerce a nossa humanidade na condição de sermos sujeitos. Todas as vezes que eles querem que nós não sejamos sujeitos da nossa fala, do nosso corpo, da nossa vida, do nosso afeto, do nosso desejo, da nossa existência, do nosso ser, nós temos ferida a nossa própria humanidade. A nossa humanidade a gente reconhece na luta, porque a luta significa a condição de sermos sujeitos de nós mesmos e exercermos isso que só os seres humanos podem exercer, que é ter consciência da sua vida, pegar pelas mãos e transformá-la. A nossa humanidade a gente reconhece no amor e no afeto também, posto que somos seres faltantes e que precisamos de algo além de nós mesmos para nos sentirmos plenos. Aí a gente lembra do mito de Eros, quando havia um ser muito feliz, Eros, com 2 cabeças, 2 sexos, 4 braços, 4 pernas, e Zeus, enciumado com tanta completude, com tanta felicidade, cindiu Eros
ao meio e fez com que nós eternamente buscássemos os movimentos eróticos na perspectiva de estarmos encontrando a completude e a plenitude. Portanto, nós nos reconhecemos no afeto e no amor. Então, este quadro de reconhecimento humano, a gente o faz na construção permanente no movimento. Aí tem razão Rosa Luxemburgo quando diz que a gente só percebe as correntes que nos prendem quando a gente se coloca em movimento, porque as correntes são invisibilizadas. Elas são correntes ou paredes e tetos de vidro que faz com que nós fulanizemos, ou que haja um processo de individualização, de fulanização das nossas dores e das nossas alegrias. A gente vai ver isso quando nós pegamos uma pesquisa da Unicamp que vai pontuar que as pessoas que acham que as suas vidas melhoraram nos últimos 13 anos dos governos Lula e Dilma, elas dizem em 50% que a sua vida melhorou por seu próprio mérito, em 40% por obra de Deus, e em 10% por sujeitos coletivos, como sindicatos centrais ou partidos políticos. Ou seja, quando eu digo, a minha vida melhora, mas eu não sou sujeito coletivo, não há um sujeito coletivo desta transformação, eu fulanizo os contextos que são contextos sociais. Contextos sociais em um país, o que nós ainda não fizemos o luto dos nossos períodos traumáticos. A gente não fez o luto do colonialismo? Quando os donos da terra, amigos do rei, se sentiam também donos das mulheres, das crianças, dos trabalhadores. Por isso, há tanto namoro entre o patrimonialismo que se expressa no patriarcalismo e se expressa na corrupção. Há namoro, se apropriar do que não te pertence. Porque nós mulheres não somos propriedade dos homens. Nós somos pessoas e queremos viver a nossa própria humanidade. Mas também não fizemos o luto da escravidão, num processo de desumanização simbólica e literal que nós vivenciamos durante quase 400 anos, das casas grandes e senzalas, na construção de uma ambiguidade que vai caracterizar este país, na transformação do direito em favor, que significa o favor, o reconhecimento da subalternização, de que tem alguém que te presta um favor, que tem condições de prestar um favor para quem nada tem. Aliás, a própria assistência social desse país, ela foi traçada pela regra global. O que me sobra, eu posso te conceder. Então, a relação de favor, então não há o direito ao favor. Não há o direito ao favor. E numa relação de ambiguidade que fez com que, por muito tempo, se dissesse que no Brasil havia uma democracia racial e que o Brasil é um país pacífico. E eu me pergunto onde é que está o caráter pacífico de um país que assassina quase 60 mil pessoas todos os anos, num país dos que mais matam a população LGBT. Foram 326 mortes de pessoas da comunidade LGBT em 2014. Que país é esse pacífico na sua essência que assassina 60 mil pessoas, quase 60 mil pessoas, jovens e jovens negros na sua grande maioria. A maioria jovem, e a maioria esmagadora dos jovens negros. Extermínio de uma geração que nós estamos vivenciando no mito da ambiguidade, onde se diz inclusive que nosso outro período traumático, que também não fizemos o luto dele, a ditadura, quando o Brasil é arrancado de nós mesmos, se diz que a ditadura não foi tão dura. Não se mede a ditadura por quantos corpos ela deixa. Se mede a ditadura por quanto ela fica na nossa contemporaneidade. Por quanto ela fica. E nós temos uma ditadura que vai se expressando de várias formas e vai tirando de nós mesmos, deste povo brasileiro, a condição de ser sujeito do seu próprio país e da sua própria história. Porque nós vivemos em um país que construiu um dos mais profundos aparelhos ideológicos do Estado, considerando a UPSER, que é o aparelho ideológico da grande mídia, que vai captura desejos. Desejo é coisa de gente. Desejo é fruto das relações pessoais, da pele, de como você se constrói, de como você se coloca como ser cultural.
O desejo está sendo capturado, essa mão invisível do mercado está adentrando as cidadanias da intimidade e está capturando o desejo e desenvolvendo um dilema shakespeariano, ontológico, do ser ou não ser, porque nós somos seres que estão sendo coisificados todos os dias. E uma sociedade que diz, todos os dias, através dos meios de comunicação, consuma para eu te respeitar, e não dá o direito de consumir. Portanto, é uma sociedade com sofrimento psíquico profundo. Consuma para eu te respeitar, e você não vai consumir. São duplas mensagens, construindo duplos vínculos, onde não há espaço de construção coletiva, porque as ruas e a cidade, elas nos foram tomadas. Porque esta sociedade da profunda ambiguidade, das paredes e dos tetos de vidro, que fazem o que as paredes e os tetos de vidro? Ou essa microfísica do poder, que nós não percebemos que ela existe e a gente vai internalizando e reproduzindo. Se a parede e o teto é de vidro e são invisibilizados, você não combate o que não se vê. E se a parede e o teto é de vidro, você vai fulanizar também as tuas dores. Não é fulanizar só nas alegrias deste país, mas fulanizar as dores. Porque aí vai se dizer, não tem cultura do estupro. Não importa se nós temos 500 mil de mulheres, se estima, que são estupradas todos os anos nesse país. Não há cultura de estupro. O que há são estupradores. Foi essa a reação do governo golpista com relação ao estupro coletivo? O que ele fez? Disse, eu vou criar uma estrutura de segurança para punir o estuprador. E a cultura do estupro, não, essa vai continuar andando. Até porque é uma generofobia que se expressa na Câmara. Eu tenho a impressão de que se a gente fizer um projeto e colocar gênero alimentício, a bancada fundamentalista vai ser contra. Porque é uma fobia morfológica. A palavra gênero não é permitida, porque ela transgride a construção de uma família que seja patriarcal, transgride. Porque vocês já pensaram como o corpo das mulheres e como a roupa das mulheres incomoda e constrange? Como o corpo, nosso corpo, eles tendem a se apropriar dos estupros simbólicos, ao dizer o que temos que vestir, ao dizer como temos que ser, como nós vamos ser arrancadas de nós mesmas, numa cadeia que se expressa na violência sexual, que segundo os dados do SUS, vai apontar que 88% das vítimas de violência sexual são do gênero feminino, 75% crianças e adolescentes, mostrando que uma discriminação puxa outra e alimenta a outra. A sociedade machista é sociedade LGBTfóbica, é sociedade racista e é sociedade adultocêntrica, porque ela vai construindo uma concepção que é fundamentalista e absolutista, que diz, a minha família é a única família. A tua família não existe se ela é diferente da minha. A minha forma de amar é a única forma de amar. A minha religião é a única religião que é permitida. E eu vou negando o outro enquanto o outro. Eu nego a alteridade. Que é isso que faz o fundamentalismo. Sabem eles que é na alteridade e no contraponto que a humanidade caminha. Porque aí nós vamos ter a tese, que tem uma antítese, que gera uma síntese, que vai se transformar numa nova tese, e a construção humana e os avanços da inteligência humana, eles são consequências da diversidade, da alteridade e do contraponto. Se eu nego e transformo a nossa diversidade numa única forma de existência e de ser, eu vou estar negando a possibilidade de avanço da própria humanidade. Mas aí nós temos os aparelhos ideológicos que capturam o desejo, capturam o sagrado, a grande mídia captura o sagrado, captura o desejo e se apropria de nós mesmos e do nosso pensamento e das nossas lutas. Vocês já perceberam como o mercado se apropriou do 8 de março? O 8 de março não
é dia de entregar botões de rosas, embora nós temos tanto das rosas. Mas o dia 8 de março é dia de lembrar a luta das nova-iorquinas que lutavam pelo tempo. E nós queremos lutar pelo tempo. Nós queremos lutar pelos recursos, nós queremos lutar pela liberdade, nós queremos lutar pelo tempo. Por isso a reforma da Previdência, ela arranca o nosso tempo e domina o nosso próprio tempo quando ela não considera a dupla e a tripla jornada. E dizem eles, isso vem porque nós reconhecemos os avanços femininos ou os avanços das mulheres, como se apropriam do discurso, como se apropriaram do discurso para dizer que eram contra as cotas para os negros, e eles diziam, não, isso é racista, e os negros vão ser responsabilizados pelo racismo da sociedade, como nós somos responsabilizadas pela violência que nos atinge, nessa cadeia de dominação que se expressa no estupro, o estupro simbólico e o estupro literal. Quando você nega o direito de escolha, nega o direito ao não, porque o nosso não, ele passa pelo crivo do que o homem escuta, e como ele entende, não é não, não é não. Nós temos direito à escolha, o direito à nossa própria sexualidade, ao nosso próprio corpo, ao nosso próprio desejo, e tudo isso é negado. E depois que é negado, a nossa fala não é escutada. A nossa fala não é escutada. E depois que a nossa fala é dita, nós somos culpabilizadas, porque fomos vítimas de um estupro. Percebam que cadeia de dominação que vai se esgueirando e que vai sendo construída nesta dita fulanização, nessa tentativa de se apropriar do que não lhe pertence, nos lembrando, como disse, que não fizemos o luto do colonialismo, nem da escravidão, nem da ditadura, e a gente convive com os pedaços do colonialismo, da escravidão e da ditadura. E neste contexto de sofrimento psíquico, de cultura da fulanização, de cultura da culpa, que é instrumento de dominação. Quantas vezes as mulheres não se sentem culpadas porque não são perfeitas nas várias atividades que a sociedade impõe a ela? São as discriminações que a gente não mede, só se sente. Quando o menino adoece, ou quando a mulher larga o menino em casa para ir trabalhar e o menino chora, ela se sente culpada. É como se a sociedade dissesse, vai, ocupa teu espaço público, mas seu filho não pode adoecer, mas você tem que estar disponível para o seu marido, mas sua casa tem que estar perfeita. São as ditaduras da perfeição que vão sendo entranhadas, que vão sendo apropriadas, que vão tomando o corpo, a vontade e a vida das mulheres nesta microestrutura e nessa microfísica, utilizando um termo de Foucault, microfísica do poder. E quando as mulheres não exercem a perfeição de todos os papéis que se lhe impõem, se sentem culpadas. E as mulheres se sentem culpadas quando negam a relação com o seu marido, com o seu namorado, porque não querem ter a relação. Ou se sentem culpadas quando o menino chora, ou se sentem culpadas quando a casa não está perfeita, e nós vamos convivendo com a culpa, que é um dos instrumentos mais presentes nesta sociedade, invisível que é, internalizado que é, de dominação, que é a sociedade do medo. A sociedade que naturaliza a violência e que a espetaculariza, naturaliza e espetaculariza. Ou liguem os programas de televisão, alguns deles que vivem da espetacularização da violência, talvez para que nós não percebamos as violências que nos atingem, que a gente vai percebendo depois, porque até pouco tempo a gente considerava que violência contra a mulher era a que deixava marca na pele. Mas tem uma que deixa marca na alma, e que é tão desestruturante e tão cruel como a que deixa marca na pele. A violência que deixa marca na alma. Há pouco tempo nós não reconhecíamos que havia uma violência obstétrica, quando a mulher não sabe o que vai acontecer com o seu corpo na hora do parto, e ela não é informada de quais são os procedimentos e por que os procedimentos existem, que ela é amarrada e que ela não pode expressar a sua dor, não é dona da sua dor, e que escuta o
pilhérias e uma série de comentários que são depreciativos. Uma violência obstétrica, do dom do poder e do dom do saber de uma sociedade que constrói o dom do saber e que, para além do genocídio, para além do etnocídio, tem um epistemocídio, porque nega o conhecimento do outro, nega o conhecimento do menino, nega o saber que existe e que é construído pelas suas vivências e a sua forma de ser. E educar é troca de saber. É troca de saber. Não é uma relação essa da escola sem partido, que menino é manipulável e que menino não existe. Ele é apenas um receptáculo vazio que eu vou jogando uma lógica conteudista que ele tem que engolir. É um processo fundamentalista. Esse fundamentalismo que vem dos movimentos psíquicos, da sociedade do medo. Porque se tem medo, e a condição e a cultura do medo, ela leva e ara o terreno para soluções de força, para soluções da ordem bruta, da ordem que não é a ordem dialética e construída, mas da imposição das soluções imediatas e brutas para se resolver, porque há medo na sociedade, há medo das noites, há medo das ruas, e nem rua nem noite foram feitas para que nós temêssemos. E veja, isso que nós estamos, quando nós estamos na rua, ninguém sabe quem nós somos. Em casa nós somos nós mesmos. Existem milhões de mulheres que têm medo de voltar para casa, porque são vítimas de uma violência doméstica que também não era percebida enquanto tal. A sociedade do medo, a sociedade da culpa, a sociedade do sofrimento psíquico, ela cria uma lógica binária, que tem o bem e tem o mal, que tem a noite e que tem o dia. E eu me pergunto onde fica o anoitecer, onde fica o amanhecer, que nem noite é e nem dia é, que tem o branco e tem o preto. E onde fica o arco-íris, que por uma única gota do orvalho, dizia Marx, nós podemos vê-lo, e que a humanidade não o vê, via de regra, nas imposições binárias que são construídas. A sociedade binária, a sociedade do medo, do sofrimento psíquico, dela brota o fundamentalismo. Porque também não há espaços para uma revolução cultural, onde as pessoas se sintam agentes e seres culturais, porque somos seres culturais, posto que somos seres humanos. E esse fundamentalismo, ele vai se expressar no parlamento. Vai se expressar no parlamento. E vai se construir em pelo menos 3 aspectos. O fundamentalismo religioso, dos que querem romper a laicidade do Estado e mandar às favas o processo democrático, porque o Estado, se não for laico, não é democrático. O Estado, se seguir uma concepção e se entrar na lógica do pecado e na lógica da discriminação, não é efetivo enquanto promotor de políticas públicas. Se tira a lasca do Estado laico e se hierarquiza os seres humanos. Não, tem ser humano que pode amar outros. Outra parte que te cabe neste latifúndio são as covas rasas, como diz João Cabral de Melo Neto, e as covas rasas são os armários, os manicômios, as prisões, a sociedade das instituições totais, das prisões, dos armários e dos manicômios. Mas também há um fundamentalismo punitivo. Os que dizem que os nossos problemas se resolverão com grades e balas. Não importa se temos a 4ª maior população carcerária do mundo e que nós vivemos numa sociedade violenta. Não importa, é preciso continuar encarcerando. Encarcere os meninos de 16 anos, encarcere, e nós, inclusive, entramos na discussão do encarceramento. Qual foi a grande diferença do feminicídio? Hediondo. E nós percebemos que era hediondo.
quando se quis ampliar e transformar em semiaberto a prisão por não pagamento de pensão. Nós reagimos. Se não prender porque não paga a pensão, ninguém paga a pensão. E nós vamos também, em grande medida, recrudescendo a lógica punitiva, porque a gente não consegue estabelecer uma pedagogia em uma sociedade que tanto exige do fundamentalismo punitivo, porque o fast food do Congresso, há uma convenção nacional, pune, encarcera, tipifica, criminaliza, vai encarcerando. E nós temos essa população carcerária que toda a sociedade sabe que é um cárcere que não reintegra harmoniosamente a sociedade, que não ressignifica as vidas, que não interrompe trajetória delituosa, mas é a solução pronta. Encarcera. E temos o fundamentalismo punitivo, daqueles que acham que os fins até justificam os meios, desde que se encarcere, desde que se diga, este é o bandido, e eu espetacularizo para dizer, não, você que faz tantas transgressões éticas, não, você não, esse é o bandido. Porque quando eu divido e faço binarismo, eu também dou um conforto. Eu digo, não, tem um manicômio. Se você não está no manicômio, você não é louco. Se você não está na prisão, você não é do mal. Não foi assim que foi usada e se dialogou com a população quando se discutiu no plebiscito a comercialização das armas? Você é um cidadão do bem. Você é um cidadão do bem. Por isso você precisa e tem o direito de comprar a sua própria arma. Então, portanto, o fundamentalismo punitivo, o fundamentalismo religioso se aliam com o fundamentalismo patrimonialista, que é o patrimônio acima de qualquer coisa, que são os ruralistas, que querem tirar a homologação das terras indígenas e quilombolas e que querem ampliar as suas cercas para fincar as suas estacas nas terras indígenas e quilombolas e que fincam suas cercas na Constituição e na nossa brasilidade. São os que querem tirar os direitos trabalhistas e vamos caminhando em 3 tipos de fundamentalismo que também nós falamos que é a bancada do BBB, do boi, da bala e da Bíblia, que se aliaram e se articularam no parlamento com a gestão de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha articulou, trouxe para a centralidade a pauta fundamentalista e impôs pérolas, como o Estatuto da Família. O Estatuto da Família, ele diz, família é família, com felicidade ou sem felicidade, com afeto ou sem afeto. Isso retroage à lei do divórcio, que é de 77. Porque a lei do divórcio diz, se a relação conjugal não é uma relação que traz afeto e felicidade, é possível desconstruir e construir uma outra relação. Retroage a isso. E quando usa a família como se fosse monolítica, ele ignora as relações de subalternidade e de violência dentro da própria família. Ele ignora o que diz a Lei Maria da Penha, o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Menino Bernardo, que proíbe o castigo corporal e tratamento degradante às crianças e adolescentes, o Estatuto do Idoso, porque idoso, criança e mulher sofrem a violência, na sua esmagadora maioria, dentro de casa. Por isso ela desconstrói, porque em casa, como disse, nós somos nós mesmos. E são mulheres que todos os dias são retiradas delas mesmas, se arranca um pedaço dela, e ela vai vendo, em determinado momento, olha para dentro de si, e vai perceber que não ficou ninguém. Ela se transformou no espelho do desejo do outro, mas ela não é ela não é pessoa, ela não lhe pertence mais. E quando ela diz, espera lá, dê meu corpo de volta, dê minha vida de volta, ela sofre a brutalidade que se expressa no feminicídio, que cresceu nos últimos 10 anos para a população e mulheres negras em 54%, ao passo que diminuiu para mulheres brancas, para que nós não esqueçamos que a sociedade fascista
é uma sociedade racista, LGBTfóbica e machista, porque perde noção de humanidade. Perde noção de que a humanidade é uma só. Isso que está na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, que diz, todo ser humano nasce livre, e todo ser humano nasce igual em direito e dignidade. Como é possível ter dignidade se você não pode dizer o nome do amor? Como é possível ter dignidade se você não pode vestir a roupa que você quer vestir, se você quer falar como você quer falar e que você quer desenvolver a condição de sujeito em suas relações afetivas? Como é possível viver a dignidade sobre a violência que tira você de você mesmo e que faz com que nós tenhamos, neste momento, a luta pelo direito de ser com um caráter extremamente revolucionário? A sociedade que coisifica, que transforma em mercadoria, que mercantiliza teu corpo, que mercantiliza a tua fala, que mercantiliza, ela é uma sociedade que tem um contraponto no direito de ser. Por isso o movimento LGBT, o movimento das mulheres, quando reivindica o direito de ser, uma sociedade que coisifica e mercantiliza o ser humano, nos transforma em fetiche. E que luta pelo direito de amar com liberdade, de amar e de amar. Numa sociedade de tanta naturalização e espetacularização da violência, é revolucionário o direito de amar. O direito à cidade, nas cidades da especulação imobiliária, onde as nossas relações e a nossa moradia se transformam em instituições totais. Porque ali, a sociedade do medo, ela faz com que você more em uma casa, você não precise ir para um lazer fora dela, porque o condomínio, ele tem tudo. E é cercado, como cercam as escolas. É cercado com paredes e alguns com arame farpado, se protegendo da própria comunidade e naturalizando a sociedade do medo, que possibilita o fundamentalismo punitivo e a fala dos que dizem que as fardas têm que voltar e as botas têm que dominar esse país e se apropriar da nossa própria bandeira. Porque a nossa bandeira não pode ser apropriada pelos que dizem que tem que voltar à ditadura militar. Nem podemos permitir que seja apropriada por aqueles ditos coxinhas que acham que as suas concepções de vida e que vão para as manifestações, como vão para o clube, como vão fazer um programa no final de semana, sem conteúdo e sem unidade programática, que possa se apropriar de uma bandeira que nós tivemos o direito de vesti-la e de hasteá-la, porque enfrentamos a ditadura militar deste país. Então, portanto, nós vamos viver os fundamentalismos se aliando e a nossa dificuldade de que nós possamos sair das nossas caixinhas e organizarmos um grande movimento com unidade programática para que nós possamos fazer com que a nossa democracia representativa e a nossa institucionalidade nos contemplem. A discussão entre institucionalidade ou não, eu penso, nós temos que ocupar todos os espaços, institucionais ou não institucionais. Mas as soluções não vêm dos espaços institucionais por si só. Elas vêm da democracia direta, da democracia participativa. Ela vem deste processo, que é coisa da segunda modernidade, de uma discussão e de ações horizontalizadas, que não tem sindicato, que não tem associação como mediadoras, e que estão surgindo nesta etapa, uma segunda modernidade, ou pós-modernidade, ou modernidade líquida, como queiram, que vai contra a lógica da modernidade, da causalidade e das construções, que são construções com direção e com porta-voz. Por isso, nós estamos vivendo, neste momento, a necessidade de aprimorarmos a nossa democracia participativa para que nós possamos ter uma democracia representativa e possamos colocar no prumo as institucionalidades. Que pouco se importam os que estão no poder
e que estão impondo o seu programa, derrotado 4 vezes nas urnas, e estão pondo a partir de uma crise institucional sem precedentes nesse país. Sem precedentes nesse país. Pouco importam as instituições. Nós e a elite desse país, que é a elite mais cruel da América Latina, tem razão, Darcy Ribeiro, é uma elite que se utilizou do estupro de índias, do estupro de negras. É uma mestiçagem que em grande medida veio do estupro e veio da violência contra as mulheres. Como instrumento de dominação, essa elite pouco importa as estruturas e as formalidades democráticas. Essa elite reagiu de forma nervosa e histérica quando Dilma encaminhou para o Congresso o projeto de criar um grande conselhão. Diziam que eram os soviets da União Soviética de 17, que era a lógica bolivariana. Essa elite, neste fundamentalismo, quis que a Dilma vetasse a pílula no dia seguinte, no projeto de atendimento às vítimas de violência. E nós tivemos pelo menos 2 reuniões com todos os ministros, porque faltava uma semana para o Papa chegar no Brasil. E se dizia, é preciso vetar. A Dilma sancionou. A Dilma não caiu pelos seus erros, que são vários. Caiu pelos seus acertos. E caiu pelos seus acertos, em grande medida, porque não dialogou com o conjunto da sociedade civil e porque não fez a disputa de narrativa que nós temos que fazer. Então, neste quadro, onde o fundamentalismo está na gênese do golpe, e que o golpe está pagando as suas contas com 3 vertentes. A vertente de entrega do país. Entregar o papel moeda. Aprovar uma medida provisória em que o papel moeda pode ser feito com empresas fora do Brasil, contratadas sem licitação. Entregar o pré-sal. Entregar as elétricas, as que dão lucro. Entregar o fundo de universalização da energia, de onde saiu luz para todos. Um deles tem mais de 20 bilhões de reais. É um fundo público entregue para a iniciativa privada. E vão entregando. Porque o Estado mínimo para o povo, a PEC 55 é isso. E ela vai caminhando junto com a reforma da Previdência, que vai impedir o pobre de se aposentar. Porque onde é que nós temos uma população que vive sem saneamento, que vive sem assistência à saúde, sem alimentação adequada, que tem expectativa de vida de mais de 60 anos? Não tem. Tem regiões do Nordeste brasileiro que tem expectativa de vida de 60 anos. Esses não vão se aposentar. E são os que entram mais cedo no mercado de trabalho. Portanto, a reforma da Previdência, a PEC 55, elas dialogam com a reforma, a medida provisória do ensino médio. Tirem sociologia, tirem filosofia, porque isso aprende a gente a interpretar o mundo, que Marx dizia, já interpretar o mundo, vamos transformá-lo. E eu diria, vamos transformá-lo e vamos interpretar ao mesmo tempo, porque nós não estamos na relação de casualidade. Nós temos que interpretar, contextualizar, e nós vamos criar os que pensam e os que trabalham. E tem vários outdoors que dizem, não pensem em crise, mas diz, não pense em trabalho, não pense em trabalho, não pense em trabalho, não pense em trabalho. São os apertadores de parafuso e essa apartação de quem pensa e quem trabalha, eles querem impor à nossa sociedade. E neste quadro, lutar pelas ações afirmativas, significa primeiro reconhecer que há um déficit nesse país e que isso não é natural. Reconhecer as paredes e os tetos de vidro. A cota para as mulheres entrarem no parlamento não é cota para compor nominata para a eleição, porque isso é colocar mulher para eleger homem. Como é? Agora, como os 30% têm o rigor da justiça, os partidos desesperadamente só vão colocar procura-se mulheres para compor a nossa nominata e nós não temos que diminuir o número de homens. Porque se tem direito a 10 candidatos e só tem uma mulher, não vai ter 9 homens, vai ter 3 homens. Então eu preciso pegar as mulheres e colocar.
e como é prático, e vão se apropriando do nosso próprio discurso, como se apropriaram das empregadas domésticas. E dizem, não lute contra, não lute para você ter direitos, porque vai ser pior para você, você vai ser demitida. Não, se você quer se aposentar, apoie a retirada do seu direito de se aposentar com 60 anos. Apoie a reforma da Previdência. Não é isso a discussão da PEC 55? É o remédio amargo para curar. Para curar quem, cara pálida? Porque o Brasil, quase 1 trilhão de reais do que esse país arrecada vai para o sistema dos rentistas, para pagamento de juros e serviços da dívida. Se eu diminuo 3% a taxa de juros ou 2% a taxa de juros, se eu combato a sonegação, que se estima no mínimo 500 bilhões de reais são sonegados do Brasil todos os anos, mas eu não combato isso, eu não mexo nas grandes fortunas, eu não mexo no rendimento, na taxação de rendimento dos bancos. Os bancos não pagam rendimento, não pagam, ninguém paga. Mas nós vamos tirar da população pobre, porque a desigualdade é instrumento de dominação. E a desigualdade é ao cerne dessa elite extremamente cruel. Isso significa penalizar as mulheres, porque as mulheres são sempre as primeiras a serem penalizadas. Nós temos, e eu encerro com isso, 9,9% de mulheres eleitas na Câmara Federal, de 513 parlamentares. Isso é menos do que nos países onde as mulheres usam burcas. Os países árabes têm média de 14%. As mulheres usam burcas. Nós temos nossas burcas. Mostrar as nossas burcas. Teve um dia que nós fomos de burca para o parlamento. Até porque queriam aprovar um código de vestimenta que a gente não podia ter decote. E nós falamos, no meu decote cuido eu, cuide do seu decoro. Do seu decoro. No meu decote cuido eu. Ouvimos o absurdo está perdendo a modéstia. Eu fiquei impressionado com o absurdo da vontade. Quando o fascismo está passeando sem roupa, desnudo, o rapaz subiu, o parlamentar, na tribuna e disse, não, as mulheres que estão lá fora, essas não querem poder, essas querem ser amadas. E vocês que lutam pelo poder, vocês precisam ser amadas, porque são mal amadas. Eu digo, dos meus amores entendo eu. Não queiram se apropriar dos meus amores, dos meus ovários e do meu corpo. Disso entendo eu. Dos meus ovários, do meu corpo, dos meus afetos e dos meus amores. Porque o raciocínio é que a minha felicidade, ela vem pelo homem. E a ausência do homem faz com que eu seja amargurada e mal amada e lute. Quer dizer que se eu for bem amada, não irei reivindicar nada, porque estarei contemplada por um homem. É a construção da narrativa da infância. Ou não é isso, os contos de fada? Quem foi que salvou a Rapunzel? Quem foi que salvou a Cinderela? Quem salvou a Branca de Neve? Foram homens. Homens. Então, portanto, nós, quando lutamos pela cota, nós estamos reconhecendo que há um ferimento à democracia desse país, porque tem 9,9% de mulheres, e dessas 51 mulheres foram eleitas, quase 20 ou por volta disso, foram eleitas pelo sobrenome, foram eleitas não pela sua história, foram eleitas, uma delas diz, não, eu fui eleita porque o meu marido ficou inelegível, caiu na ficha limpa, e aí eu vim. Mas ele que usa meu voto de parlamentar, não sou eu. Então você tem uma diminuição das mulheres, consequência da sociedade sexista e fascista, e causa também. Porque quando você não tem as mulheres como deveríamos ter, por isso nós defendemos as cotas, as mulheres, você não consegue desconstruir essa relação. É causa e semente, é fruto e semente, como tudo na vida, porque a vida é dialética.
Sabe por que eu acho que os meios nunca compensam, os fins nunca compensam os meios? Porque o fim de hoje é meio de amanhã. E se eu comprometo os meios para chegar em determinado fim, o fim que é nobre, ele vai se transformar no meio. E eu vou sempre sacrificá-lo, porque os fins vão sempre justificá-los. Então, portanto, nós temos esta realidade na Câmara, com os projetos agora de implementar um futuro, de ser poucas cotas, porque nós perdemos as cotas. Na Câmara nós perdemos. Aprovou no Senado, e eu estou falando uma cota de 10%. A gente começou com 50%, que é paridade. A gente vai alcançar a paridade daqui a 130 anos, se continuar dessa forma. É como os negros. Os negros, aumentou a escolaridade universalmente, mas a diferença entre negros e não negros, ela é a mesma. Mais de 100 anos para atingirmos a paridade. Nós começamos com 50 a paridade. Fomos para 30, como na Argentina. Na Argentina começou com 30. Sabe o que acontecia? Os 30 eram lá no final. Aí as mulheres nunca entraram. Então permaneceu os 30 com alternância de gênero. É um do gênero feminino, masculino, mais o feminino, enfim. E aí você tem mais de 40% na Argentina. Nós estamos defendendo agora a PEC que está em curso, que nós perdemos na Câmara e que ela veio do Senado, que ela tem uma progressão nos próximos 3 anos, 10% por unidade da federação. Isso significa, bancada do Rio Grande do Sul, acho que tem 30 parlamentares, só tem uma mulher. Teremos 3. Isso não significa necessariamente 10 ao todo, porque é por unidade da federação. Mas você introduz a discussão das cotas, das ações afirmativas. E o que eles diziam? Não, nós somos contra essas cotas, sabe por quê? É a mesma discussão que o MBL fez na Câmara com relação aos negros. Isso é um absurdo. É dizer que o negro não é capaz, que não tem mérito. Meritocracia só existe com igualdade de oportunidades. Senão é hipocrisia, é forma de dominação. Então nós estamos defendendo 10% e eles diziam, e nós perdemos na Câmara em função disso, porque eles diziam, nós confiamos em vocês. Vocês chegam onde vocês quiserem chegar. Não importa a dupla e a tripla jornada. Vocês chegam onde vocês quiserem chegar. Porque a dupla jornada, ela tira a mulher do espaço público. Porque a mulher vai ter que cuidar da casa. E aí tem ainda uma pessoa, que é a pessoa que mais diz bobagem. É difícil dizer quem mais diz bobagem no governo. Mas esse ministro da Saúde que diz que os homens com um pouco de saúde porque trabalham muito. As mulheres trabalham mais do que os homens. Todos sabemos disso. Todos sabemos. E aí, porque tem a tarefa doméstica que não é repartida, a mulher adentra o mercado de trabalho, mas o homem não adentra o espaço doméstico. E há uma transgressão das mais profundas. Vai ser aquilo que ele quer que ele seja. Que o menino tem que ter a liberdade de ser e tem que ser amado e aceito, principalmente pela liberdade de ser. É o luto dos pais e das mães dos seus fantasmas. Mas a construção de gênero, ela até permite que haja a transgressão pelo gênero feminino dos papéis e do gênero masculino. Mas ela é interdita de forma muito cruel e muito violenta quando o menino assume funções do gênero feminino. É como se permitisse. A minha filha até joga bola, joga futebol, mas eu não permito que o meu filho brinque de boneca. A minha filha até mexe calça, mas eu não permito que o meu filho vista uma saia. Então há uma interdição muito violenta quando os meninos adentram os espaços de gênero feminino, construindo uma condição que não é uma condição binária. Então, portanto, são muitos os desafios. Para além de manter o que nós já temos, porque tem um projeto que reconceitua a violência sexual, porque o projeto da Yara Bernardo, ele diz: violência sexual é toda relação sexual não consentida. Agora ela tem que ser atestada por um profissional da segurança, pelo projeto do Eduardo Cunha. Não vou nem dizer isso não, porque dá azar. Pelo projeto daquele que eu não posso dizer o nome, porque dá azar.
mas diz que tem que ser atestada pela Secretaria de Segurança. E dificulta a pílula do dia seguinte. Dificulta. Aí eu escuto alguém dizer: ora, a vida é um desígnio de Deus, não pode ser planejada. E quem assume por que na Revolução Russa, quando se discutia o sexo livre, e não tinha a pílula naquela época, as mulheres dizendo sexo livre? Não é bem assim não. Porque nós vamos engravidar e quem cuida dos nossos filhos somos nós. Somos nós. É muito fácil dizer que as mulheres têm que, ou seja, que o nascituro tem que ser reconhecido para além dos direitos das mulheres. O difícil é você admitir numa sociedade cidadã e democrática que você tem que penalizar as mulheres e transformar a mulher no útero. Nós não somos só um útero, nós somos pessoas. Nós não somos só um útero ambulante e invisibilizadas enquanto pessoas, somos pessoas. Dizer que o estuprador tem que reconhecer o menino é transformar o estupro em um sofrimento sem fim. Porque o pai do seu filho e da sua filha, você tem relação com ele pro resto da vida. E obrigar o estuprador a reconhecer o filho é desconsiderar a mulher. É o mesmo raciocínio: mulher vítima de exploração, menina vítima de exploração sexual. O homem casa, se casou, está sanado o problema. É um desrespeito, uma invisibilização das mulheres. Por isso eu encerro lembrando Simone Beauvoir, que diz: mulheres, o que é que nós queremos? Nós queremos o poder. Não é o poder contra os homens, nem o poder de dirigir, digo eu, instituições falidas. O poder de sermos nós mesmas. O poder de reconhecermos a coragem que nós temos. Porque a felicidade da mulher, ela é sempre uma felicidade muito guerreira. Quando as mulheres adentram os espaços masculinos e sofrem as ditaduras da perfeição, se erram porque são mulheres, não deveriam estar ali. E a gente vê isso no trânsito. Quando tem uma barbeiragem, é um homem, ninguém fala nada. Quando é uma mulher, só podia ser mulher. A ditadura da perfeição que atinge as mulheres. Pois as mulheres, quando adentram os espaços de poder e de poder para serem elas mesmas, elas o fazem com muita competência e a nossa felicidade é muito guerreira. Porque nós carregamos uma coragem que a sociedade nega. E quando a gente as reconhecer de fato, nós vamos transformar o mundo. Porque quando a gente se coloca em movimento, a gente vai arrastando o mundo e vai fazendo que nem os panteras negras, estadunidenses, que diziam: o poder do povo, eu digo o poder das mulheres, vai fazer um mundo novo. Porque carregamos coragem e carregamos um amor pela liberdade. Por isso, moço, dá licença, nós somos mulheres, nós somos do gênero feminino e nós queremos estar em todos os lugares que o ser humano pode estar. Queremos a caneta, queremos um microfone, mas queremos continuar usando o batom, porque somos mulheres. Bem, pessoal, para aqueles que chegaram depois, então, sejam bem-vindos e bem-vindos a todos e todas. E agora eu vou passar a palavra para a professora doutora Maíra. Maíra, vou começar a falar seu tempo. Fique à vontade para fazer os aqui, lá embaixo. Obrigada, Celina. Antes de mais nada, eu queria agradecer muitíssimo a organização do evento e parabenizar também, em especial na figura das professoras Flávia, Flávia Alessandra e Flávia Cristina. É um evento de um tema essencial para ser debatido, em especial na nossa universidade, em especial na nossa região. E está, enfim, tem conseguido colocar as ações afirmativas nas mais diversas áreas como algo essencial para a gente pautar
qual é a cara de quem ocupa os espaços de poder. E isso é uma virtude realmente inestimável. Então, muitos parabéns, toda a organização, as monitorias sempre muito cuidadosas, a programação, a divulgação, de fato, merece todos os nossos parabéns. Eu agradeço muitíssimo o convite, não tenho nem a erudição da Celina, nem a eloquência da Érica, e efetivamente eu sou de uma área que, em geral, costuma-se pensar que não tem tanto a ver com esse debate, né? Eu sou professora aqui do DCB, dou aula para o curso de licenciatura em Biologia, mas ao mesmo tempo, para nós é uma questão central, já que muitas vezes o debate sobre a questão das mulheres vem enviesado por naturalizações de ordem biológica. Coloca-se algo natural no sentido de comum, como natural no sentido de vindo da natureza. Então, pautar essas questões é algo que tenho feito enquanto docente e também enquanto militante. Então, meu lugar de fala aqui vai um tanto no sentido de uma militante há 11 anos do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Portanto, assim, já vou de antemão me desculpando por não ter as qualidades das oradoras que me antecederam. Bom, então, para começar, eu queria começar um pouquinho pelo final da fala da Érica sobre as ações afirmativas no âmbito do legislativo, para a partir daí tentar ampliar o escopo e falar sobre mulheres na política de modo geral. Porque, em geral, a gente tem esse vício de pensar que a política confunde-se com o legislativo e o executivo, quando, na verdade, política significa ocupar os espaços de poder. E espaços de poder se dão nas mais diversas instituições, não só as instituições representativas, mas na família, na escola, na universidade e uma série de outras que a gente, até na relação entre consumidores, né, que o capitalismo gosta tanto de privilegiar, mas trata-se de poder no sentido de potência e de possibilidade para as mulheres. E eu começo, pelo fim da fala da Érica, tratando sobre a tão baixa representatividade no âmbito dos parlamentos, do parlamento brasileiro em particular. A União Interparlamentar, que é uma organização que envolve uma série de câmaras pelo mundo, estruturou, eu não gosto muito de rankings, mas eu acho que vale a pena assim, a gente fazer uma referência da posição do Brasil frente a outros países, a proporção de mulheres ocupando espaços no parlamento. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse dado, mas de acordo com a UIP, essa União Interparlamentar, o Brasil ocupa, eu não sei nem falar esse nome em termos ordinários, eu sempre fui, depois do 60º eu já me perco, mas a posição número 154, alguém sabe me ajudar? Fala como é que fala? 154ª, acho que é isso, né? Posição, o penúltimo país na América Latina em termos de representatividade feminina, perdendo somente para o Haiti, que é um país que passou por uma série de violências históricas, muito em retaliação à gloriosa revolução que fizeram, anticolonial e anti-escravista, que não tem, infelizmente, nenhuma mulher no seu parlamento. Tirando o Haiti, o Brasil é o último país da América Latina. E também ficando muito atrás dos países, eu não falaria só dos que usam burca, mas eu gostaria de falar dos países árabes em geral, porque tem muitas experiências dos países árabes que, muitas vezes, por conta de uma afirmação da identidade islâmica, a gente acaba fazendo injustiça e acreditando que a identidade islâmica por si é uma identidade que está eivada de machismos, quando a gente sabe que as mulheres muçulmanas têm experiências riquíssimas de combate ao machismo sem abrir mão da sua identidade, por exemplo, ao usar o véu, o hijab. Então tem todo um debate sobre isso e eu gostaria de me referir mais à frente a uma experiência em especial que é a das mulheres curdas, mas eu vou falar mais à frente sobre isso. Portanto, o Brasil fica muito atrás de vários países do Oriente Médio, muito atrás dos países da América Latina, muito atrás dos países africanos, que inclusive o ranking é liderado pela Ruanda, que também por conta do racismo nosso de cada dia, isso acaba muitas vezes invisibilizado. O papel da reconstrução da Ruanda por meio das mulheres ruandesas foi essencial e faz com que ela ocupe hoje a maior representatividade feminina no mundo dentro dos parlamentos. Por
Portanto, essa questão, por que a gente ocupa essa posição tão vergonhosa em termos de representatividade? E é a partir daí que eu queria construir um pouco da fala. Porque, em geral, a gente sabe, como bem coloca a bancada do boi, da Bíblia e da bala, vai procurar atribuir essa baixa representatividade a uma naturalização de delicadeza, fragilidade, da incapacidade das mulheres ocuparem esse espaço. Que melhor síntese não há em relação a como se referem à primeira-dama, né? Volta o primeiro-damismo do Brasil, que as mulheres devem ser belas, recatadas e do lar. Essa é a primeira justificativa que vem para isso. E essa, evidentemente, o movimento de mulheres, especialmente do último ano para cá, tem conseguido rechaçar com veemência. Que nós não somos belas, recatadas e do lar. Que a nossa beleza, mulher bonita, é aquela que luta. Mulher bonita é aquela que consegue se postar todos os dias frente aos desafios. Isso é a beleza de ser mulher hoje. Então, essa explicação nós rechaçamos. Nós não aceitamos essa explicação. Parte da explicação tem a ver com muitas das coisas que Érica já levantou aqui. Parte dessa explicação tem a ver com a histórica divisão sexual do trabalho. Que tipos de trabalho nos atribuem? E junto dessa divisão, a gente tem uma série de construções de comportamentos que são normalizados. Normalizados não no sentido de dizer que isso é algo que deve ser, mas que é considerado como padrão e que são extremamente comuns. Portanto, se a gente passa por um processo de intensa violência doméstica no Brasil, que muitas vezes vem travestido não, uma palavra muito ruim, mas vem encoberto com um discurso de que a violência doméstica, ela em geral tem a ver com o fato das mulheres não deverem ocupar o espaço que elas ocupam. Muitas vezes a violência doméstica vem encobrindo o que eles chamam de crime passional. Ele era muito apaixonado por ela, então ela largou o companheiro, o marido, o namorado, e ele ficou louco e matou. Ficou louco e agrediu, perdeu a cabeça, coitado, né? Então a violência doméstica tem a ver com essa naturalização do crime passional. Além da violência sexual, que a gente sabe que é um crime extremamente subnotificado, porque poucas das mulheres têm a coragem de vir a público para denunciar, seja a violação através da consumação do ato sexual, que tem sido mais intensamente rechaçado, mas que muitas vezes se dá até mesmo dentro de casa. Assim como o tipo de violência sexual que, em geral, não era até pouco tempo atrás considerada violência, que é a violência ligada ao não consentimento, ao dizer não a um beijo, dizer não a um toque, dizer não a um avanço de sinal, a famosa mão boba, né? Portanto, esse tipo de comportamento era considerado natural e circunscrito ao âmbito doméstico, portanto impassível no debate, no âmbito do público, porque era coisa de intimidade. Intimidade não se expõe. Essa é uma questão pessoal e não política. E as mulheres conseguiram avançar no sentido de debater que o pessoal é político. O pessoal também é político. E é importante que seja debatido. Porque ao colocar essas questões no âmbito do privado, a possibilidade delas caírem no silenciamento e no desmerecimento e na deslegitimação é muito maior do que se a gente trouxer isso para o debate público, que é o que vem acontecendo, e uma série de mulheres vem se identificando com um conjunto de condutas que estão sendo questionadas como naturais. E isso talvez tenha sido o grande saldo da primavera feminista, que despontou, mas que já vinha de crescentes antes do ano passado. Então, a questão do silenciamento, tanto nesses exemplos que eu dei, mas também o silenciamento mais cotidiano, o silenciamento de legitimar mais a fala do homem que diz a mesma coisa em relação à mulher que fala algo, o silenciamento no sentido de dizer que quando alguma mulher se insurge contra o machismo, ela é louca. Quando alguma mulher, por exemplo, questiona no seu sindicato que tem poucos homens na mesa, ela é prontamente respondida. Quando uma mulher coloca a necessidade do debate sobre o machismo nas suas várias instâncias de movimento, é considerado como exagero, como abuso. Quando é colocado a
como algo secundário em relação a outras questões que a gente vive. Enquanto isso for considerado secundário, nós mulheres estamos passíveis a violências mais e mais brutais, porque isso entra para a lógica do privado e para a lógica do silenciamento, e nós aprendemos a não ficar calados. Eu gosto muito daquela youtuber, da Juju Prazer, que ela falou: nós vamos fazer um escândalo. Vamos fazer um escândalo. Portanto, essa divisão sexual que tem esses meandros, mas que atribui a quase totalidade do trabalho doméstico para as mulheres, quase totalidade do trabalho de cuidado com as crianças, de cuidado com os idosos, de cuidado com os deficientes, seja o cuidado profissional, né? Veja quem são as profissionais professoras, quem são as profissionais enfermeiras, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, são sua grande maioria mulheres, e não é acaso. Assim como quem cuida daquele idoso é a filha mais velha ou mais nova, é a sobrinha, é a irmã, sempre o trabalho de cuidado é atribuído à mulher. E esse trabalho de cuidado, por ser atribuído à mulher, é o trabalho que, em geral, é pior remunerado. Porque se considera que é um trabalho que mulheres têm vocação natural para fazer. Então, os trabalhos que as mulheres realizam, e especialmente os trabalhos que as mulheres negras realizam, eles são trabalhos pior remunerados, porque são considerados como trabalhos que subcategorias de humanos fazem. Essa herança maldita da escravidão que a gente carrega, pelo fato de ter sido trabalho até ontem não pago, forçado, eivado de violências, é o que justifica que até hoje se possa pagar salários quando se paga, porque muitas vezes existe um discurso da dívida de gratidão. Você não vai cuidar do seu pai? Você não vai cuidar do seu avô? Você não vai cuidar do seu irmão? Então, existe toda essa cultura que cria que isso é um trabalho natural das mulheres, que é muito perverso. Eu não estou com isso querendo desmerecer o carinho que as mulheres têm com seus entes queridos, o carinho que as profissionais têm com as pessoas com as quais elas cuidam. Eu estou dizendo que a lógica que desvaloriza esse trabalho, baseada na desvalorização social da mulher e da mulher negra, é a crueldade que nós devemos combater. Isso também nos rouba tempo. Eu concordo muito com ela quando ela diz que é uma questão de tempo. E aí, como marxista que sou, tempo de trabalho. Nós trabalhamos e não recebemos pelo trabalho que nós fazemos. Quando a gente lava a roupa, quando a gente lava a louça, quando a gente arruma a casa, quando a gente cuida dos entes queridos. Nós não recebemos por esse trabalho. E porque não recebemos por esse trabalho, muitas vezes não se conta que nós estamos trabalhando desde muito cedo. E isso é mais perverso ainda quando a gente vai igualar a idade das aposentadorias entre mulheres e homens. Isso é muito perverso, especialmente para as mulheres trabalhadoras rurais. E ainda, mesmo nos espaços em que as mulheres entram do ponto de vista de espaço de poder, como o espaço da universidade, o exemplo que Celina deu do IFBA, né, é muito interessante, os diretores e as coordenadoras, que é muito comum em todas as instituições educacionais, mas também no âmbito da militância. Aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Quem daqui já pensou em se candidatar para algum cargo eletivo? Bastante significativo que ninguém tenha pensado ou está com vergonha, porque também é possível que a pessoa até pensou, mas está com vergonha de levantar a mão. Faz sentido isso, e isso faz sentido especialmente para as mulheres. A gente tem uma plateia majoritariamente de mulheres negras inclusive, mas faz sentido o fato de ninguém sequer cogitar essa possibilidade. Então vejam que a divisão entre público e privado, ela também se dá no âmbito do desejo. E essa representatividade, ela é tão torta porque tem a ver com o fato de, historicamente, nós sermos ensinadas a não ocupar o espaço público, a ocupar o espaço do privado. E aí que entra o espaço do trabalho organizativo, de secretária, de relatoria, do trabalho doméstico, do trabalho de cuidado. Ainda que isso tenha sido muito bem problematizado, especialmente pelas feministas negras, e eu faço ressalto especialmente a Angela Davis, mas são várias que têm discutido que as mulheres negras, enquanto as brancas estavam exigindo trabalhar e sair para trabalhar, já trabalhavam no seu trabalho não pago há muito tempo. Mas também problematizado por outras importantes
pensadoras intelectuais como Anne Phillips, Carole Pateman, Susan Moller-Okin, que têm problematizado essa divisão entre público e privado e os desdobramentos que a gente pode ter, mas eu não vou entrar tanto nesse mérito aqui. Quando a gente, então, vai pensar do ponto de vista das ações afirmativas que existem hoje e as que foram propostas no âmbito do parlamento, então a gente tem hoje a exigência que as chapas para candidaturas legislativas respeitem um mínimo de 30% de mulheres. Vale lembrar que, ainda que de fato respeitem, porque senão a chapa não é inscrita para concorrer, a gente tem uma série de burlas possíveis a que sejam efetivas candidatas, não só ficar no final da lista, né? A gente tem muitas vezes candidatas para constar. Elas entram na chapa, mas elas absolutamente sequer fazem campanha, porque senão a chapa não é inscrita. Ou nos casos em que a gente tem mulheres que vão, fazem a disputa, que querem ser eleitas, que têm um trabalho real, muitas vezes elas enfrentam dificuldades, tanto do tempo de TV ou de rádio disponível do partido, quanto do nível de financiamento que a sua campanha tem, quanto quais agendas são prioritárias no âmbito da sua campanha. E é isso ainda que a nova lei, a lei que foi aprovada em 2009, obrigue os partidos a reservar uma parte do fundo partidário para que se estimule que as mulheres tenham tempo de TV, que as mulheres tenham divulgação. Vocês devem ter visto uma série de propagandas de partidos falando PSC Mulher, Partido da Mulher Brasileira, que é presidido por um homem, mas enfim, vocês devem ter visto uma série de propagandas em que as mulheres se colocam. Mesmo assim, a gente tem a dificuldade real de efetivação da representatividade das mulheres quando são candidatas. E isso tem a ver também com uma dificuldade mais geral, que é a dificuldade que os partidos têm, enquanto instituição, porque os partidos são instituições, de formar quadros que sejam mulheres. E quando eu digo formar quadros, não estou dizendo que vai vir os homens, mulheres indefesas, vocês agora vão ver. Não, eu estou falando do partido garantir espaços em que as mulheres pautem as suas políticas. Garantir que tenha grupos de mulheres lá dentro que têm tanta relevância quanto qualquer outra instância partidária, qualquer diretório, qualquer secretaria, enfim, que o partido garanta que entenda que para uma mulher chegar àquele espaço ela teve que percorrer dificuldades muito maiores do que um homem teve que percorrer. Então a formação de quadros de mulheres passa pelo entendimento, inclusive dos companheiros, de que as mulheres estarem ali é algo essencial. E é por isso que é muito importante experiências partidárias, que alguns partidos de esquerda têm, de garantir que tenham cotas para mulheres nas instâncias de direção. Existem também, inclusive, partidos, do meu conhecimento, o PT e o PSOL, que também têm cotas para negros nas suas instâncias de direção. Portanto, formar quadros mulheres implica em que esse processo de marginalização das candidatas mulheres seja superado. Mas é importante que a gente discuta. Desculpe, gente, eu falo muito aí, vai engasgando. É importante que a gente discuta também que a questão das reservas de vagas, ela, além de estar relacionada a esse histórico de negações que são colocadas às mulheres, ela também está relacionada a algo mais âmbito do que significa o conjunto da reforma política. Que a proposta que a Érica faz referência de reserva de vagas, não apenas para candidatos, mas reserva de vagas das cadeiras do Legislativo, é uma proposta que estava inserida no debate mais amplo do que seria a reforma política. E um debate que aí se travou uma série de embates necessários e ainda vem se travando. Eu falo para isso porque é muito pouco efetivo que a gente garanta as cadeiras legislativas, mas que a gente não garanta esses outros condicionantes para que as mulheres ocupem esse espaço. E além dos que eu citei, eu diria do âmbito específico da reforma política, outras que são condicionantes bastante graves. Eu queria destacar, dentro dessa proposta geral da reforma política, o que foi aprovado, em boa parte, foi daquele que não se pode dizer o nome,
que é Eduardo Cunha, ele propôs uma série de medidas, ainda que por conta da pressão social, nós tenhamos um grande avanço, que é a proibição do financiamento privado de campanha, ainda que a gente saiba que o Caixa 2 muitas vezes corre solto. E, lastimavelmente, os únicos partidos que votaram contra a anistia do Caixa 2 foi o PSOL e a Rede. Todos os outros teve membros dos seus partidos que votaram para anistiar o Caixa 2, que é um escândalo. Mas, além do financiamento privado de campanha, uma série de outras medidas são muito importantes para democratizar e permitir que as mulheres, de fato, consigam concretizar o seu direito à representatividade. Então, o que aconteceu de conjunto, além do financiamento, de certa forma, anulou o avanço do que o financiamento significaria. A Lei Cunha, o que ela coloca de mudanças para a legislação, foi bastante restritivo, porque o debate ficou muito superficial. É verdade que ninguém gosta de ver o horário eleitoral, porque a hora que a gente vê é deprimente, de fato, é deprimente. Ninguém gosta, mas se utilizar desse sentimento legítimo da população de rechaço à política profissional, esse sentimento de rechaço à venda de legendas, à proliferação de partidos absolutamente fisiológicos, o que foi feito na minha reforma do Cunha foi aproveitar esse sentimento para reduzir o debate. Então, as campanhas foram reduzidas à metade do tempo, o tempo de TV, como vocês perceberam, foi muito reduzido, o que fez com que o debate de ideias ficasse absolutamente comprometido. E quem conseguiu fazer o debate de ideias são aqueles que justamente já tinham condições financeiras, condições políticas, históricas, porque são os que detêm o poder da institucionalidade há séculos no Brasil, foram quem foram os principais beneficiados. Mas a gente tem brechas. Ao mesmo tempo em que isso aconteceu, nós conseguimos alguns feitos muito importantes. Alguns conseguiram, de fato, se consolidar em pessoas eleitas, mas outros conseguiram se consolidar em termos de experiências políticas. Eu gostaria de destacar o segundo turno, especialmente no Rio de Janeiro, entre Marcelo Freixo e Marcelo Crivella, e o segundo turno de Belém do Pará, entre Edmilson Rodrigues e Zenaldo Coutinho, que está casado. Mas ninguém fala isso, né? Que Zenaldo Coutinho do PSDB está casado. E além disso, também, no interior de São Paulo, eu gostaria de destacar Raul Marcelo, que é um deputado estadual de São Paulo, que também foi ao segundo turno contra, se eu não me engano, bem, não preciso me recordar. Mas eu gostaria de destacar, então, que essa reforma política, se a gente não pensa na reforma política em termos amplos, nós acabamos discutindo só a representatividade, quando, na verdade, essa organização política em que a gente tem a valorização de quem já detém o fundo partidário, de quem já detém possibilidade de utilizar a mídia para desenvolver suas ideias, de quem já detém uma série de aparatos, o perfil de mulheres que são eleitas são aquelas mulheres que, infelizmente, corroboram a lógica de submissão, a lógica do patriarcado, a lógica de que as mulheres, qualquer representatividade importa. Claro que eu acho que a gente não deve tratá-las como da mesma forma como a gente trata os homens que fazem isso ativamente, mas também serão pessoas com as quais nós serão nossas adversárias em uma série de questões. Portanto, a gente tem essas questões, as dificuldades prévias à efetivação das ações afirmativas são questões para a gente tratar. E eu queria dar um exemplo que foge um pouco dessa ideia de representatividade percentual, que é justamente o exemplo das mulheres curdas. E eu acho que é muito importante que a gente aprenda esse exemplo, porque as mulheres curdas são mulheres que não têm um Estado, que têm prendido as lideranças femininas do HDP, que têm prendido uma série de organizadoras de coletivos de mulheres lá na Turquia também. E, além dessa ideia de coliderança, para cada instituição que existe na Turquia, por exemplo, o Exército, para cada instituição que existe na nação curda, elas têm uma instituição paralela de mulheres. Porque elas dizem que ter essa instituição paralela de mulheres significa lutar contra o patriarcalismo que está embutido nas próprias instituições. Imagine como a instituição Exército não está imbuída de machismo.
Uma instituição que sempre tratou as mulheres com muito pouco, quase nada, como espólio. Uma instituição em que a virilidade é considerada como a principal qualidade. Portanto, a experiência das mulheres curdas é de questionar as instituições e construir novas a partir da luta que para elas é a luta de vida ou morte pela sua liberdade. Porque se elas não conseguirem vencer a luta contra o Estado Islâmico ou contra a Síria, se não forem mortas, elas vão se tornar espólio de guerra. Se não forem mortas, elas vão estar cativas em vida. Portanto, essa luta é algo que deve nos inspirar a pensar sobre as nossas instituições, porque lá no Kurdistão, no parlamento da Turquia, com toda a falta de democracia que existe lá, as mulheres são muito mais representadas do que aqui no Brasil. Então a gente precisa pensar sobre essas experiências que nos iluminam a coisas que a gente pode tentar trazer como exemplos positivos, porque muitas vezes nós somos cegadas e cegados pelo que está no nosso imediato. A participação feminina, portanto, tentando trazer um pouco essas questões, ela esbarra nesse machismo institucionalizado. E isso, as experiências partidárias de cota para a direção, elas avançam, mas elas também são insuficientes. Assim como é insuficiente se nós não disputarmos dentro das nossas organizações sindicais, dentro das nossas organizações estudantis, das nossas organizações de trabalho, como fazer avançar reverter esse silenciamento histórico sobre essa diferenciação. Porque eu tendo a achar que quanto mais burocrático, quanto mais violento, quanto mais agressivo é o espaço político, menos as mulheres querem ser parte desse processo. Quanto mais envolve a disputa, seja da desqualificação verbal, seja da intimidação, quando chega na violência física, então nem se fala. Seja a criação de uma série de regras que as mulheres são colocadas à parte dessas regras e não podem se apropriar delas, mas isso são exemplos de condutas antidemocráticas que dificultam a participação das mulheres. E esse processo, ele também tem o seu reverso. Eu acredito que também será um sinal de um espaço bastante democrático quando você tem uma maioria de mulheres falando. Ok? Ok. Portanto, eu queria destacar, especialmente em relação à reforma política, que um dos efeitos, eu falei bastante dos efeitos negativos da reforma política, mas essa questão do financiamento privado, eu gostaria de destacar o que para nós, especialmente o pessoal, é um orgulho muito grande. No âmbito da Primavera Feminista, que foi um processo que conseguiu politizar o pessoal, denunciar o machismo e, sobretudo, derrubar o presidente da Câmara, que queria legislar sobre os nossos corpos, porque foram as mulheres que derrubaram Cunha, em primeiro lugar, foi o consenso construído a partir da mobilização das mulheres que derrubou. Nós tivemos, nesse bojo, temos muito orgulho de ter tido 3 mulheres mais votadas nas capitais para vereadoras. Em Belém, com Marina Brito, em Belo Horizonte, com a Ara Carolina, e em Porto Alegre, com Fernanda Melchiona. Além disso, nós tivemos uma série de outras mulheres votadas, Maria Franca, Mulher Negra no Rio de Janeiro, Cida Falabella em Belo Horizonte. Nós tivemos também, se não me falha, Samia Bonfim, em São Paulo, que é uma militante do mesmo coletivo que eu faço parte. Nós tivemos uma série de mulheres que conseguiram pautar, a partir da invisibilidade que existia dentro do movimento de mulheres, a necessidade de ocupar esse espaço, pela militância que fizeram e ali foram reconhecidas enquanto tal. Então isso é um orgulho que, inclusive, isso vai levar amanhã, no dia de amanhã, vai acontecer um evento do lançamento da bancada feminista do PSOL, que é uma iniciativa que visa justamente fazer intercâmbios entre as câmaras legislativas que estão trabalhando com iniciativas voltadas para as mulheres. Que tipo de iniciativas estão aí sendo colocadas? Também com a presença de Luísa Erundina, que tem sido uma militante histórica, inclusive no voto do impeachment falou pelo empoderamento feminino, que tem lutado já historicamente em defesa dos direitos das mulheres na Câmara. Vai estar com a presença também de Luciana Genro, que foi a candidata a presidente, que falou para Aécio Neves, não levou o dedo para mim, que teve a coragem de denunciá-lo. Portanto, eu acho que se a gente tem aí um dos aspectos das dificuldades da reforma política
são negativos, a gente tem algumas coisas que nos chamam a atenção do ponto de vista positivo. Mas, por outro lado, a gente pensar o fato de uma Câmara ter tão pouca representatividade de mulheres também tem a ver com um processo mais amplo de crise de representatividade das instituições de modo geral. Nós estamos passando um período de crise no Brasil que eu não acho que seja só a relação conflituosa entre o Senado e o Judiciário que seja um dos aspectos dessa crise. Mas a gente tem um processo de crise profunda, não só política, não só econômica, mas também ambiental, também das instituições. E muitas vezes no processo de crise a gente tem dificuldade de pensar como oxigenar o novo e tende a se apegar ao velho. E isso é algo que vai nos criar um grande desafio, porque isso tem a ver com o distanciamento, raríssimas exceções sendo feitas, mas o distanciamento que os representantes têm em relação às demandas da maioria da população. E esse distanciamento tem sido cada vez mais profundo e também uma parte desse distanciamento tem a ver com o abandono de pautas históricas também de partidos históricos da esquerda. Isso acontece e isso faz com que a esquerda como um todo seja penalizada por essa crise. Porque quando, e por isso que eu acho que é tão importante a gente debater as questões das mulheres que nos tocam, especialmente a reforma da Previdência. Igualar a idade de aposentadoria, aumentar a idade mínima para todos os trabalhadores, acabar com exigir a contribuição dos trabalhadores rurais, isso são questões que nos tocam diretamente. Mas não é a primeira vez que uma reforma da Previdência é feita para penalizar os trabalhadores. E foi, inclusive, não existiria PSOL se não fosse a reforma da Previdência. Porque quando nós alertamos que aquilo ali era fazer o trabalhador trabalhar mais tempo e que isso era algo que de princípio nós não poderíamos aceitar, nós fomos expulsos do partido dos trabalhadores. Foi uma expulsão, não foi uma saída. Foi uma expulsão por se negar a votar contra os trabalhadores. E isso é parte da crise que o PT vive hoje. Parte da crise que o PT vive hoje tem a ver com, na hora em que é decisivo, não fazer o que deve ser feito. Tem a ver com, também, na hora que foi decisivo Jorge Viana estar ali no Senado, não ter tido a postura de desafiar o Senado e exigir que Renan Calheiros tivesse de fato o destino que deveria estar preso. Não devia estar nem no Senado hoje. Nem no Senado. Também na hora que era preciso alguém para substituir Cunha, votar em Rodrigo Maia, que hoje está votando, depois que o STF fez o julgamento em que admitiu que o aborto é legal até o 3º mês de vida, Rodrigo Maia, que foi votado por vários parlamentares do PT, que alguns felizmente votaram em Luiz Erundina, mas que Rodrigo Maia está agora pautando uma comissão para ressuscitar o Estatuto do Nascituro, para ressuscitar, para procurar criar uma PEC, mais uma, todo mundo mexendo na Constituição para tirar os direitos conquistados, mas uma PEC que venha a criminalizar o aborto, mexendo na Constituição para isso, já que ficaria acima da alçada do Judiciário. Portanto, se nós não colocarmos essas pautas das mulheres como algo que não pode ser negociado em termos de governabilidade, assim como foi, por exemplo, negociada a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias para o Marco Feliciano, que fez tantos absurdos que aqui até a assessora dele chegou a denunciá-lo por abuso. Mas se nós colocarmos a pauta das mulheres, a pauta dos negros, a pauta dos LGBTs, a reboque da governabilidade, nós não vamos estar contribuindo para se construir uma política que de fato isso seja essencial. Nós não vamos estar contribuindo para construir o que a gente deveria pensar em democracia real. Se nós porque senão a gente vai fazer uma coisa que e aqui na nossa região acho que isso é muito, bastante palpável. Nós vamos estar denunciando o coronel, mas na primeira oportunidade que a gente veste a bota. A gente veste a bota para dar a mesma coisa que a gente deveria contribuir para denunciar. Então é muito importante que essas pautas não sejam pautas de moeda de troca, em nenhuma situação. Em nenhuma situação, e que isso seja combatido porque é insidioso, é silencioso, é sorrateiro o machismo no nosso dia a dia. Ele é sorrateiro nas nossas instituições, ele é sorrateiro. Quantas das mulheres que fazem parte de algum coletivo, de alguma organização,
se levantaram contra o machismo dentro da sua própria organização e do seu próprio coletivo? Quantas falaram que, olha, é um militante valoroso, mas isso é inaceitável? Machismo, assédio, é inaceitável. Quantos têm a consciência limpa de dizer que fizeram isso? Poucas. Muito poucas organizações. E isso mostra o nível dos desafios que nós temos aí para o próximo período, para que nós coloquemos essas pautas como inegociáveis. Porque quando a gente faz isso, nós estamos sendo cúmplices com aquilo que outra mulher está sofrendo. Nós estamos sendo... Já tinha saído da rua para ir contra o Feliciano. Ela pôde cultivar esse novo ascenso que o movimento negro tem vivido. Esse seminário também faz parte disso. Repensar quais são as demandas contemporâneas de exigir representatividade, mas exigir representatividade substantiva. Porque não adianta ter Fernando Holliday, que de tanto ódio se coloca como alguém, muitas vezes, contra as pautas históricas do movimento negro. É difícil para a gente sofrer para falar isso, mas a gente tem também uma série de mulheres que se colocam contra as nossas pautas históricas, que se dizem em defesa da vida, mas são, na verdade, em defesa do nascimento. Porque nós, feministas, quando a gente defende a legalização do aborto, nós somos pela vida das mulheres negras, que são as que mais morrem por tomar citotex sem acompanhamento, por enfiar agulha de crochê, por pedir para as pessoas baterem na barriga até o feto sair. Essas vidas que a gente está lutando a favor quando a gente está falando em nome da legalização do aborto. Então, enquanto essas pautas não forem moedas de troca, nós temos muito a construir para chegar, de fato, a uma democracia real em que a vida das mulheres não seja negociada tão barata. É isso.